internacionais, todas as edições do Acorda Metrópolis há 12 dias, fala sim da guerra no Oriente Médio, guerra entre Estados Unidos, Israel e o Irã. A escalada dessa guerra ganhou um novo capítulo com o aumento das tensões especificamente no Estreito de Hormuz, que é estreito mesmo, e faz toda a circulação de 20% do petróleo do mundo. Essa é das rotas marítimas mais estratégicas do planeta. Nessa quarta-feira, um navio cargueiro britânico foi atingido por um projétil de origem ainda desconhecida enquanto navegava pelo Estreito de Hormuz. O impacto provocou um incêndio a bordo e levou à evacuação da tripulação. De acordo com a Agência de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido, os tripulantes conseguiram deixar a embarcação em segurança e a agência também alertou embarcações que transitam pela região para redobrar a cautela e reportar qualquer atividade suspeita. Mais cedo, outro navio, um porta-containers, já havia sido alvo de ataque na mesma área. O episódio ocorre em meio a essa escalada militar envolvendo os Estados Unidos e o Irã, também Israel, e o governo norte-americano divulgou imagens que mostram ataques contra essas embarcações iranianas próximas ao Estreito de Hormuz. Segundo autoridades norte-americanas, forças militares destruíram diversos navios da marinha iraniana utilizados para a instalação de minas na região. Pelo menos 10 embarcações desse tipo já teriam sido eliminadas durante as operações. A tensão aumentou após os relatos de que o Irã começou a instalar essas minas navais na passagem marítima. A medida seria uma resposta ao conflito com os Estados Unidos e Israel, que teve início no fim de fevereiro. Em reação, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã pode enfrentar consequências militares nunca antes vistas caso tente bloquear o tráfego lá na região. O Estreito de Hormuz é considerado um ponto crucial para o comércio global de energia. É isso, né? Cerca de 20% do petróleo mundial passa por ali, por essa rota, né, que conecta o Golfo Pérsico às principais rotas marítimas internacionais. E desde o início do conflito, a região permanece fechada pelo Irã, o que já provocou forte impacto no mercado de petróleo, com o preço do barril e todas as outras informações tão importantes aí, técnicas e econômicas para o mundo todo. Para conversar comigo sobre esse assunto, eu vou chamar o professor de Relações Internacionais do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa de Brasília, o Robson Valdez. Robson, muito bom dia, é um prazer te ter aqui sempre no Acorda Metrópolis. A gente está vendo, Robson, uma reedição da Guerra do Golfo, em que essas minas foram espalhadas, quem passava por lá podia ser atingido, e o Irã utilizando, já que não tem um poderio bélico tão forte quanto Israel e Estados Unidos, ainda mais os dois países juntos, utilizando o Estreito de Hormuz como arma também, uma arma que pode trazer uma negociação com Estados Unidos e Israel? Bom dia, Natália. Um prazer estar contigo, com a tua qualificadíssima audiência. A gente está diante de uma guerra assimétrica, né? Temos ali Israel e Estados Unidos nessa guerra ilegal do ponto de vista do direito internacional, do artigo 2, parágrafo 4 da Carta da ONU, que necessita, né, de uma autorização do Conselho de Segurança para fazer ataques desse tipo que Estados Unidos e Israel estão infligindo contra o Irã. E nessa guerra assimétrica, quanto mais ela se estende, mais ela beneficia os interesses estratégicos do Irã. Tá? O governo norte-americano até o momento não apresentou razões estratégicas ponderadas ou mesmo confiáveis e que convençam a sociedade americana de que o Irã representa, de fato, uma ameaça existencial aos Estados Unidos. A maior parte da população norte-americana não concorda com essa guerra, não vê, neste momento, o Irã como uma ameaça aos Estados Unidos. E à medida que essa guerra se estende, né, os custos políticos e econômicos para os Estados Unidos também aumentam, né? O New York Times trouxe uma matéria recentemente dizendo que cada dia de conflito representa $1 bilhão para os Estados Unidos. E nessa guerra assimétrica, o desgaste que
que o governo do Irã está provocando a economia global, e especialmente aos Estados Unidos, tanto no sentido político econômico, diz respeito ao posicionamento estratégico do país em relação ao Estreito de Hormuz, que por onde você bem colocou, passa ali 20% do petróleo mundial, uma área importantíssima da logística global, e isso vai repercutindo negativamente para o governo norte-americano, né, poder explicar à sua população, aos seus apoiadores, as razões pelas quais os Estados Unidos estão envolvidos num conflito imprevisível. E essa imprevisibilidade na economia é algo que custa muito caro. Nós temos aí o aumento do preço do petróleo, com repercussões na inflação global, né, em todos os países. Temos uma incerteza da União Europeia em relação ao fornecimento de gás liquefeito, por exemplo. Nós tivemos o ataque, a invasão da Ucrânia pela Rússia. A União Europeia conseguiu, com muita negociação, ter esse suprimento, parte desse suprimento que era fornecido pelos russos, pelo governo do Catar, né, que teve que parar a produção de gás natural. Então, isso vai gerando uma série de repercussões e levando esses países a reverem estrategicamente seu posicionamento, suas alianças em relação aos Estados Unidos. E com o governo Trump tem se mostrado muito errático nas suas ações de política externa, principalmente as ações militares, como tivemos na Venezuela e agora também no Golfo, né, nesse conflito com o Irã. Vale lembrar também que tivemos agora a confirmação da 7ª morte de um soldado americano, e isso nós temos que analisar em perspectiva, né, do ponto de vista dos Estados Unidos. 7 soldados americanos mortos numa guerra que poderia ser evitada, que poderia não ter acontecido, é um desgaste político muito grande, né, em comparação com as mortes de civis de qualquer outra parte do mundo, mais especificamente civis e militares, né, mais especificamente no caso do Irã. Professor, como fica o Brasil nessa história toda? A partir de 2 pontos. A partir da questão do petróleo, se para o Brasil essa questão econômica vai afetar num período breve, já que a gente não faz ideia de quanto tempo essa guerra vai demorar. E também em relação ao contato do presidente Lula com o presidente Donald Trump, eles que estão para se reunir, tinha uma reunião aí para março, não tinha data específica, tem diversos temas importantes. Depois eu vou até te perguntar sobre a questão do terrorismo, dos grupos aqui brasileiros, PCC e CV, mas antes mesmo de te perguntar isso, queria saber sobre, de imediato, né, se o presidente Lula, inclusive com a questão econômica, deve conversar com o presidente Donald Trump sobre a guerra contra o Irã. Bom, num primeiro momento, a gente tem que lembrar que o Irã ele é o principal comprador, né, principal importador do milho brasileiro, e o presidente Trump, acredito que aproximadamente um mês atrás já fez a ameaça de que qualquer país que fizesse negócios comerciais ou investimentos com o Irã sofreriam sanções. Então, essa relação comercial entre o Brasil e o Irã, ela está abalada nesse sentido. Então, é importante ter essa dimensão de como os assuntos internacionais afetam, no caso do Brasil, produtores ali no Mato Grosso do Sul, produtores de milho. Então, esse é um ponto importante. Quanto à subida, né, o aumento do preço do petróleo, a Petrobras ainda não repassou, pelo menos oficialmente, esse custo, né, para as refinarias e numa cadeia, um efeito dominó para as bombas nos postos de gasolina, ainda que a gente tenha percebido, né, um aumento unilateral por parte dos donos dos postos de gasolina Brasil afora, por conta, né, usando essa desculpa do aumento, usando a desculpa guerra no Oriente Médio. E então acho que o Brasil ele está numa situação muito delicada nessa relação com os Estados Unidos, que vinha se ajustando. Quando a gente estava falando especificamente da questão das tarifas, o presidente tinha uma visita agendada agora para março, e fomos aí então
não diria surpreendidos, porque isso já estava no radar, mas estamos prestes de ter a confirmação das organizações criminosas do Rio de Janeiro, no Brasil, né, PCC e Comando Vermelho, sendo listadas como organizações terroristas pelo governo norte-americano, e essa designação, ela se insere dentro daquele contexto de uma estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, dando aos Estados Unidos, né, a legitimidade, caso deseje, né, de intervir, inclusive militarmente, para impor danos a essas facções que atuam no Brasil. Então, e isso é tudo que acredito que os brasileiros não queiram, né, de uma forma geral, uma intervenção estrangeira, por qualquer que seja o motivo alegado pelos Estados Unidos, e temos um debate jurídico que o governo brasileiro tenta convencer os Estados Unidos de que uma organização, para ser considerada terrorista no Brasil, ela tem que ter uma motivação política, e isso, a lei brasileira, ela não enquadra o PCC e o Comando Vermelho nessa categoria de grupos terroristas, mas acredito que os Estados Unidos não vão levar isso em consideração, e a tendência realmente é ter essa confirmação. E isso pode ter um efeito muito imediato também na economia do país, gerando incertezas em um ano de eleição. Então, acredito que esse movimento dos Estados Unidos estará presente no debate político eleitoral, em que nós já temos a família Bolsonaro extremamente alinhada com os interesses norte-americanos e provavelmente, muito certamente, alinhada aí com esse discurso de designação dessas facções criminosas como grupos terroristas. Daí, acredito que o governo do presidente Lula terá um grande desafio em tentar conter, né, essas versões e esses apoios aí junto ao candidato que está disputando a liderança das pesquisas junto com o presidente Lula. Professor, para a gente encerrar, já que a gente falou aqui de Brasil, falar da região e também de um outro país que no comecinho do ano foi atacado pelos Estados Unidos, que foi a Venezuela, com, num primeiro momento, o argumento de ali tem um presidente, um ditador, que comanda um grupo terrorista no país. Os Estados Unidos utilizaram esse discurso para fazer a intervenção na Venezuela e depois falaram que, na verdade, o mais importante ali era o controle do petróleo. Então, também essa questão toda já liga lá para o outro lado do mundo com a guerra contra o Irã. E quem saiu muito prejudicado dessa história toda em relação à Venezuela foi Cuba, que também voltou a ser ameaçada pelo presidente norte-americano, pelo presidente Donald Trump. Queria ouvir de você uma análise sobre Cuba, se a gente deve entender que Cuba realmente deve ser esse próximo país a ser atacado depois de Venezuela e Irã, ou se não, se só passa de ameaça mesmo, o presidente norte-americano vai continuar usando dessas estratégias indiretas, controlar o petróleo na Venezuela, não deixar com que Cuba utilize o petróleo da Venezuela para sua energia, minar a Cuba de outras formas. Bom, então a gente está diante também de mais uma guerra assimétrica. Tá? Ou seja, nós temos aí a maior potência econômica e militar interferindo politicamente e militarmente na Venezuela, né? Agora, fez essa incursão coordenada com Israel no Irã, só que diferentemente da Venezuela e de Cuba, o Irã é um sistema de governo em que tem-se a distribuição de poder e muito mais consolidada, isso impedindo uma tentativa externa de mudança de regime por meio de uma intervenção militar, né? E Cuba, né, se coloca no imaginário também norte-americano como um desafio simbólico para os Estados Unidos, porque em termos de poder absoluto, Cuba não oferece nenhum tipo de ameaça existencial aos Estados Unidos, mesmo estando a poucas milhas ali da Flórida. Tá? Mas há no imaginário da população, e principalmente políticos, tanto democratas quanto republicanos, a ideia de se restabelecer uma normalidade em Cuba.
Só que temos que lembrar também que antes da Revolução Cubana, o que tínhamos em Cuba era uma ditadura familiar do Fulgêncio Batista, né? Então, é isso que o presidente norte-americano deseja, uma restauração do antigo modelo, porque como vimos na Venezuela, não houve uma mudança de regime, mas sim uma acomodação com a hierarquia que estava estabelecida quando o presidente Maduro estava, de fato, né, presidindo o país. Então, assumiu a Delcy Rodrigues em acordo com os Estados Unidos, um acordo de alinhamento, e manteve-se, assim, então, uma relação dos Estados Unidos com o regime venezuelano. Então, fica a dúvida do que, de fato, o presidente Trump espera com essa incursão ou com essa ameaça, esse bloqueio naval contra o fornecimento de petróleo à ilha cubana, o que ele espera que surja no lugar, numa eventual derrubada do sistema de governo cubano. Perfeito. Robson Valdez, internacionalista, vira e mexe está aqui com a gente falando sobre esses problemas mundiais e que estão muito relacionados ao Brasil também, ou que o Brasil, em muitos momentos, entra ali também na discussão. Valeu, viu, professor? Bom dia. Obrigado, Natália. Até a próxima. Até a próxima. Vamos voltar a falar